para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida. Estamos no meio de uma conferência internacional que ocorre todo ano em setembro este ano de 2021. Nós estamos vendo o livro de Mateus e o tema geral é: e será pregado este Evangelho do Reino. E a mensagem de hoje é a mensagem 13. O Reino de Deus, a recriação, a terceira parte. Considerava eu o que falar hoje. Enquanto louvávamos o Senhor, cantávamos ao Senhor, eu ali meditava e orava ao Senhor: Senhor, abre o seu coração para nós, revela o que está no ínfimo do teu coração. Eu percebi o desespero no coração de Deus. O desespero não é de incapacidade de Deus fazer as coisas, mas o desespero, a incompreensão das criaturas e a nossa incompreensão. Deus deseja fazer algo muito superior do que todos nós pensamos e imaginamos. Eu passei ali, não sei se quantos perceberam, a me emocionar ali. Eu sou muito difícil de chorar, mas senti o coração de Deus, a dor no coração de Deus. Ele quer abrir o seu coração para nós. Ele criou os céus e a terra. Deus, um Deus da eternidade. Ele estava na eternidade, a eternidade passada, sem princípio de dias. Ele não precisa que ninguém o criasse. Ele é Deus, Ele é autoexistente de eternidade a eternidade. E Ele também vai para a eternidade futura, sem fim de dias. Mas Ele resolveu criar, resolveu abrir um espaço para a criação. Não é que Deus estava sem fazer nada, Ele resolveu criar as criaturas para ver o que acontece, para distraí-lo. Não, Deus é um Deus de propósito. Ele criou o primeiro céu, a primeira terra, e ali Ele criou um arcanjo, um anjo, nós chamamos, por causa do registro de Ezequiel 28, nós o chamamos de Lúcifer, filho da alva. Ele foi criado de uma maneira extremamente perfeita. Dentre todas as criaturas, isto é, as primeiras criaturas de Deus foram os anjos. E provavelmente ele foi criado antes dos outros anjos. Ele era chamado de filho da alva. Ele foi criado no alvorecer da criação. Era tão perfeito, tão sábio e tão belo, bonito. Ele era bonito. Deve ter governado com muita competência o mundo de outrora por muito tempo. Mas um dia, por causa da sua formosura, aqui vou ler, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A formosura, a extrema beleza dessa criatura o fez ensorbebecer. A sua extrema sabedoria, capacidade,
o corrompeu. A iniquidade entrou em seu coração e Isaías 14 registra que ele queria subir mais. Ele não estava contente já no lugar muito elevado que Deus o colocou dentre os anjos. Ele ainda queria subir mais, subir mais, subir mais. Queria ser igual ao Deus Altíssimo. Queridos irmãos, a primeira lição que aprendemos: estejamos contentes onde Deus nos colocar. Nunca ambicione mais posição, mais e mais coisas que Deus não te deu. Vamos servir ao Senhor com simplicidade. Onde Deus nos colocar para servir, estejamos contentes e servi-lo. Por quê? Vamos ler Provérbios 16, versículo 18, como diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Se Deus te deu muitos talentos, te deu muita capacidade, cuidado com a soberba. A soberba sempre vem na frente da sua própria ruína. E a altivez do espírito sempre precede a sua queda. E isso que aconteceu com Lúcifer. Eu não quero detalhar muito porque já falei em várias mensagens anteriores. Eu preciso avançar. Ele queria ser o mediador entre Deus, Criador, e as criaturas. Ele achava que o Deus Criador não teria mínima condição de conhecer como vivem, como pensam as criaturas. Então ele queria ser um rei adjunto, um co-rei de Deus, do Deus Altíssimo, para fazer a conexão com as criaturas. Ele queria ser um mediador entre Deus Criador e as criaturas. Mas, queridos irmãos, Deus não o estabeleceu para ser o mediador. Porque Deus tem outro plano. O plano de Deus é muito superior. O plano de Deus, queridos irmãos, já vou adiantar, antecipar. O plano de Deus, irmãos, é a partir da criação, Ele quer obter a nova criação. Ele não quer ficar apenas ao nível de criação. Que Lúcifer achava que Deus criou os céus e a terra, ficasse no nível da criação, ele podia ser útil a nível da criação, ele podia ser um mediador a nível da criação. Mas Deus tem um plano muito superior. Deus, Ele colocou o seu próprio Filho para ser um mediador. Mas é um mediador de uma nova aliança. Eu não combinei com os músicos a cantarem a nova aliança, eu não combinei. Quando eles começaram a cantar, falei, isso é de Deus. Senhor Jesus. 1 Timóteo 2,5. Ó Senhor Jesus, abre o teu coração para nós. 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vou ler outra vez. Porquanto há um só Deus, não tem um rei adjunto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. Isso é vergonha para Satanás. É homem. Senhor Jesus. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 1.
Senhor Jesus. Muitos judeus pensam que, pelo fato da lei foi enviado por meio de anjo, então anjo fosse o intermediário, o mediador entre o homem e Deus. Então o escritor de Hebreus, do livro de Hebreus, deixa muito claro: os anjos têm que ficar no lugar deles. Qual é o lugar deles? Vamos dar uma olhada. Capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, quem é o Filho? Não é um anjo, não é o Lúcifer, quem Deus constituiu herdeiro, mas é o Filho de Deus. Depois nós vamos ver que se fez homem. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse Cristo Jesus é o homem, tendo-se tornado tão superior aos anjos. Vocês estão entendendo? O escritor de Hebreus quer deixar claro o lugar dos anjos. O lugar dos anjos não é no lugar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se tornou muito superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho e eu hoje te gerei? Deus gerou algum anjo que se fez filho de Deus, nascido de Deus? Nenhum. Mas a Jesus Cristo Deus gerou na ressurreição. Em Salmo 13, 33 e Salmo 2: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Jesus Cristo, homem. E outra vez, ele disse para algum anjo: eu lhe serei pai e ele me será filho? Ele disse para Lúcifer? Não. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos, inclusive Lúcifer, todos. Então o lugar dos anjos, irmãos, é para adorar o Filho de Deus. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O lugar dos anjos não é lugar de ser um rei, mas a Jesus Cristo Deus constituiu rei. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu trono. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, se ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Amém. Ungiu, Jesus Cristo foi ungido. Ele é o único ungido como ninguém. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, também qual manto os enrolarás, mas como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos
jamais terão fim. Não se compara nosso Senhor Jesus, Rei do reino dos céus, a nenhum dos anjos, irmãos. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Ele disse para algum anjo? Ele disse para o Lúcifer, assenta-te à minha direita? Não! Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E quem são os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, embora os anjos são muito superiores a nós em termos de poder, mas eles são para nos servir. Eles são nossos ministros. Irmão, nesses últimos dias, eu passei dias muito difíceis, muito tensos, muita luta espiritual. Ali no meu quarto, sozinho, orava ao Senhor, Senhor, que os teus anjos acampem na minha casa. Senhor, guarde a minha casa, guarde meus familiares. Não permita nenhum anjo mau fazer mal para nós. Acampem os teus anjos, Senhor. Porque eles são para isso, são para nos servir. Você pode falar para os anjos, sim. Você pode falar, venha os anjos de Deus, fica aqui em minha volta, guarda-me, guarda minha família. Eles são para isso. Pode ordenar, pode falar. Então quem é o mediador? Hebreus 8, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Hebreus 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também. Quem? Ele é um mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Lúcifer é um mediador? Deus precisa de um mediador, mas é no outro nível. Nesse nível, Satanás ou Lúcifer era totalmente incompetente. Capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Irmãos, essa nova aliança, Deus quer ganhar a partir da velha criação, uma nova criação. E dessa nova criação, Deus quer que recebam a promessa da eterna aliança. Deus quer nos dar uma eterna aliança. E nós seremos inseridos em Deus. Deus mesmo será a nossa herança. Tudo que Deus tem é nosso. Ó Senhor Jesus, isso Lúcifer não tem a mínima condição e competência para fazê-lo. Senhor Jesus. 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores que fala o próprio Abel. Irmãos, o mediador da nova aliança é Jesus, e Ele que derramou o seu sangue e morreu por nós, que firmou um testamento e confirmou a promessa de Deus.
Irmãos, nós somos bem-aventurados. Graças a Deus, nós temos a Jesus como o mediador da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Muito bem, onde eu quero chegar? Eu quero chegar, é o seguinte. Essa velha criação, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não detalha como Ele criou os anjos. Eu não sei como Ele criou os anjos, como é constituído, né, os anjos na sua criação, eu não sei. Mas eu sei que eles têm muito maior capacidade do que nós pela criação e muito maior em poder do que nós pela criação. Mas, irmãos, eu acredito que Deus não pensava e não pensa em extrair dos anjos a nova criação. Deus, Ele quer extrair da criação uma nova criação, mas não a partir dos anjos, mas a partir do homem. Por isso que quando Satanás se rebelou, o caos se instalou, porque ele foi lançado para a terra. E a terra, irmãos, não é o planeta Terra, é esse cosmos que nós vivemos, nosso sistema cósmico. Você sabe que os cientistas falam que o nosso mundo, nosso cosmos, está em constante deterioração, ou em processo de entropia, que é o processo de desordem continuada. Se não houver nenhuma ação positiva, o nosso universo está se destruindo, o nosso universo acaba, nosso universo entra numa desordem total. Isso é entropia, porque foi amaldiçoado, porque foi contaminado pela rebelião. Mas, irmãos, Deus resolve, inclusive a primeira criação, criaturas da terra, que não era ainda homem, seguiram a Satanás nessa rebelião, não só a terça parte dos anjos, mas também as criaturas pré-adâmicas existentes na época na terra. E Deus então julgou essa terra com o dilúvio, com águas do juízo. Por isso que Gênesis 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas por toda a superfície do abismo. Quer dizer, a água estava em toda a superfície da terra, porque Deus julgou a terra por causa da rebelião das criaturas pré-adâmicas. Mas Deus não desistiu de criar o homem. Então Deus, por isso que eu estou falando da recriação. Eu já falei de 3 dias, por isso eu não vou detalhar mais. Então a partir de Gênesis 1, abre a sua Bíblia, a partir de Gênesis 1, versículo 2 eu li para vocês: a terra, porém, estava sem forma e vazia, quando a criatura se desconecta de Deus pela rebelião de Satanás. O mundo que as criaturas vivem entra em desordem, em confusão, vive em mundo de vaidade. Então havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ainda bem que o Espírito de Deus ainda atuava aqui, senão nós não tínhamos nenhuma mínima expectativa de nós existirmos. Graças a Deus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu disse para vocês que as coisas visíveis vieram a existir das coisas invisíveis. Isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Dá uma olhada lá. Hebreus 11, versículo 3. Se eu não usar isso aí, vocês não vão entender o que eu quero dizer. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi
o universo formado pela palavra de Deus, isto é, o universo não foi formado com materiais existentes. O universo foi formado do nada. Deus não precisa de materiais pré-existentes para formar o universo. Bastava-lhe falar. A sua palavra é que faz acontecer as coisas do nada. A palavra criar, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criar em hebraico é bara. E bara é criar do nada. Porque no princípio havia só Deus. Além de Deus não havia mais nada. Então a criação toda saiu de Deus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Por quê? Porque o visível, vamos ler o restante do versículo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas invisíveis. E essas coisas invisíveis de onde são? Essas coisas invisíveis, irmãos, são de Deus. São a realidade. E o que veio a existir das coisas invisíveis são o quê? São sinais, são a sombra da realidade. Vocês estão entendendo? Então tudo que Deus criou aqui, irmãos, Ele criou dele mesmo. A realidade é Deus. Se Ele fez a luz, a realidade da luz é Ele. Deus é luz. 1 João 1. É isso ou não? Ou estou inventando? Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Ele disse: haja luz e houve luz, e Deus é luz. Deus é a realidade da luz. A nossa luz criada, irmãos, aqui no universo visível, são ondas eletromagnéticas. Mas a realidade dessas ondas eletromagnéticas é Deus. Porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então tudo que você vê na criação que foi criado por Deus, tem Deus como a realidade de tudo. Qual mensagem Deus quer deixar para você, hein? Se todo esse mundo visível foi criado por Deus como realidade, o que Deus quer dizer? Ele quer dizer para você, quer mandar uma mensagem para você, que Ele, ao criar tudo isso aqui, que veio do que é invisível, o visível veio a existir do invisível, Ele quer extrair do visível o invisível para Ele levar de volta para si. Não sei se consegui fazê-lo entender. Ó Senhor Jesus, Deus não quer brincar só, arrumar umas criaturas, vamos ir no que dá, vou brincar um pouco de governo de Deus, né, o reino de Deus, vamos governar sobre eles, como se fosse assistir novela mexicana. Desculpe os mexicanos. Não, Deus tem um propósito muito grande. Deus criou dele mesmo. A realidade é Ele. Por quê? Porque Ele quer amanhã extrair desse mundo visível, algo invisível, que Ele possa inserir nele. É o que Ele está fazendo em mim e em você. Não tenho tempo. Primeiro dia, a luz. Segundo dia, o firmamento, já expliquei, né? O firmamento é o ar. O ar, em hebraico e também em grego, o ar é a mesma palavra para espírito. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse Espírito de Deus é a realidade do ar. Os irmãos entenderam? O ar é a sombra, é a parte visível, mas a parte invisível é o Espírito. E o Espírito, a realidade é o Espírito, quando se tornou atmosfera para nós, irmãos, aquelas águas da morte, aquelas águas do juízo de Deus que estava sobre toda a superfície da terra, essa água era uma água da morte, não dá para beber, não é água potável. Não
se consegue sobreviver nenhuma vida por essa água. Então, quando chegou o Espírito de Deus, quer dizer, quando Deus criou o firmamento, quando Deus criou a atmosfera no nosso planeta, o que aconteceu? Começou o processo de evaporação das águas de baixo. Graças a Deus que Deus assim ordenou esse processo físico, que ao evaporar, essa água se torna uma água pura, potável, saudável. Água da vida. Então, formam-se águas de cima no firmamento pela evaporação. As águas de baixo são águas não potáveis, água de morte, não produz vida, mas as águas de cima que se acumulam nas nuvens são águas de vida, são água potável, água saudável para surgimento de vida e manutenção da vida. Isso refere-se, irmãos, que o homem precisa viver pelo Espírito. Se você não viver pelo Espírito, você fica no meio das águas da morte. Terceiro dia, o que Deus fez? Apareça a porção seca. Irmãos, se não houver a terra seca, não há produção de vida. Graças a Deus, ajuntaram-se as águas, né, da superfície num só lugar e surgiu a terra. Surgiu a porção seca. A partir de então surgiram as primeiras vidas primitivas, relvas, ervas e árvores que dão semente e fruto. Graças a Deus que tudo isso, irmãos, são símbolos, em simbologia, que Deus quer obter vida a partir de Cristo como a boa terra. Ele quer produzir alguma coisa invisível, extraída da criação visível. Ele quer que você e eu, ao desfrutarmos esse Cristo como uma boa terra, e Deus está produzindo algo invisível, algo de vida, algo de Deus mesmo, de realidade, dentro da sua igreja, dentro de mim, dentro de você. Até que a igreja se torne o quê? A plenitude das riquezas de Cristo, como usei aquele dia a mim como modelo, né? Ele é um modelo nosso, para mostrar que não basta apenas você ter essas riquezas todas em termos de palavra, essas riquezas têm que ser assimiladas por você, desfrutadas por você e vividas por você, para se tornar a plenitude. É isso que Deus quer. E agora nós chegamos no quarto dia, vamos lá. Gênesis 1, versículo 14, como diz: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Isso era bom, porque Deus novamente pôde conectar a criação daquele dia com Ele mesmo. Essa criação estava conectada com Deus. Já que a primeira criação, com a rebelião de Satanás, se desconectou de Deus, mas o que Deus fez aqui na terra estava conectado com Ele. Então viu Deus que isso era bom. Mas eu pergunto para vocês, por que Deus tinha que fazer luzeiros no quarto dia, se no primeiro dia Deus havia criado a luz? Deus disse: haja luz, e houve luz. Você vê alguma diferença? E já no primeiro dia, Deus viu que a luz era boa, e Ele fez separação entre luz
e as trevas. Ele chamou luz dia e chamou trevas noite, isso no primeiro dia. Irmãos, a luz do primeiro dia deve chegar até nós, para nós termos discernimento, fazer separação entre luz e as trevas. Se você até hoje não consegue separar a luz das trevas, você está mal. A sua vida cristã está má. Precisamos da luz do primeiro dia para separar o dia e noite, para separar a luz das trevas. Você consegue separar a luz das trevas? Se não consegue, você precisa da luz da iluminação pelo Evangelho da glória de Cristo. É pelo Evangelho, quando nós vamos às ruas, posso orar por você, esse Evangelho traz luz para as pessoas. As pessoas não têm noção de como separar o dia e a noite, e a luz e as trevas. Para eles, a vida deles é uma bagunça, é uma confusão. Não conseguem separar a luz e as trevas. Mas quando você chega para essa pessoa, posso orar por você, imediatamente alguma coisa ocorre lá no interior dele. Porque a luz entra. Quando a luz entra, ele vai ver, puxa, isso é luz. Ele nem sabia o que era luz, mas agora ele diz, agora eu vejo que isso é luz. Então a vida que eu estava levando era uma vida em trevas. Mas agora eu vi a luz. Irmãos, isso é muito importante. Senhor Jesus, deixa-me beber um pouco, já secou a garganta. Vamos pregar o Evangelho? Vamos levar luz para as pessoas? Porque as pessoas não têm noção do que seja a luz, do que seja as trevas. Não fazem separação entre luz e as trevas. Mas agora, irmãos, você levou a luz e as pessoas conseguem fazer separação entre luz e as trevas. Mas ainda precisa da luz do quarto dia. Você precisa levar o luzeiro que governa. Não apenas a pessoa começa, opa, isso aqui é luz, isso aqui é trevas. Mas continua vivendo como quer. Nós precisamos do luzeiro que governa. Luzeiro, sol, governa o dia. E lua governa a noite. Quando você vê o sol nascer, passar por nós, você não tem ideia como o sol governa o dia, governa sobre todas as coisas. O sol governa sobre as plantas, fotossíntese, o sol governa sobre a evaporação, controla a temperatura, faz o movimento dos ventos. Você não tem ideia, você não faz ideia como governa. O sol governa. Isso mostra que o nosso Senhor Jesus, Ele é o sol da justiça e Ele quer governar. Por isso Ele é o Rei dos reinos dos céus. O reino de Deus quer ser estabelecido aqui na terra por meio do governo do sol. Enquanto nós vivemos na era da noite, Deus precisa da lua para governar. E a lua é a igreja. Você está no meio da noite e não está? Está ou não está? Mas você é da noite? Por que você não é da noite? Por quê? Porque a lua olha para o sol. Para a lua não falta a luz do sol. A terra está vivendo época da noite, mas a lua está olhando para o sol e reflete a luz do sol para a terra. Então, o mundo vive em trevas, mas você não. Você é do dia. Você não é da noite. Os que se embriagam, embriagam de noite. Os que dormem, de noite dormem, mas você não. Você é a lua. Você governa essa noite. Quando nós saímos com autoridade. Agora há pouco, Paulo Vargas me mostrou uma foto. Aquele menino de Santa Maria, orando com uma guarda, não é isso? Com um policial, uma policial daquele tamanho assim, e um menino aqui baixinho, e a policial baixando a cabeça.
Quem tem autoridade? É um menino de 11 anos de idade. Irmãos, a lua governa. Deus quer trazer governo na terra. Irmãos, sem governo tudo vira uma confusão. Sem governo, esse mundo está em entropia, entra em desordem, confusão. Mas quando aparece a igreja, tudo entra em ordem. Posso orar por você? Eu começo a colocar em ordem essa casa. É ou não é? Uma mulher de um supermercado, caixa de supermercado, não sei se é supermercado ou mercado, tinha acabado de escrever num papel, em lápis, uma caneta. Ó Deus, me ajude, não sei exatamente qual palavra, me livre dessa maldita depressão e ansiedade. Amém. E chega o comportor, ou comportora. Posso orar por você? Nós estamos governando a noite. Satanás, ele é o rei do império das trevas. Mas nós governamos a noite. A noite, não sei se você sabe, parece que não, a lua governa o movimento das marés. A lua governa, não sei se você sabe, governa o movimento da seiva dentro das plantas. Tem estações da lua que são boas para plantio, estações boas para poda. Por quê? Porque a lua governa. Até na natureza governa. Não é aqui que está escrito? Esses luzeiros não só são para fazer separação entre o dia e a noite, eles são para sinais, para estações, para dias e anos. Ó Senhor Jesus. Salmo 136. Senhor Jesus. Mas vou terminar até sexto dia, tá bom? Eu tenho que terminar, porque amanhã vou entrar em continuação disso. Salmo 136, versículo 7 diz assim: aquele que fez os grandes luminares, luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, para governar o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso tudo é pela misericórdia de Deus. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, graças a Deus, Deus colocou isso, de um lado, fisicamente, para governar a natureza, para não virar um caos, para não virar, né, uma criação sem governo. Mas Deus colocou o sol e a lua, e todos os dias tem governo. Mas isso Deus está querendo fazer refletir no mundo espiritual. No mundo espiritual, irmãos, o sol está governando a noite por meio da lua. É ou não é? E nós somos essa lua para governar a noite. Por isso, irmãos, graças a Deus, os comportores estão fazendo diferença nas ruas. Primeiramente foram eles que mexeram com as portas do Hades. Irmãos, hoje um irmão falou para nós, né, Marcelino? Graças a Deus. Ele falou para nós: Satanás está com raiva de nós, está furioso, porque não só, nós estamos colocando tantos livros que pregam o Evangelho do Reino nas ruas, e quantas vidas estão sendo salvas, e quantas vidas estão sendo despertadas pelo Evangelho do Reino. Deus quer governar. E ainda, tantos livros serão deixados, irmãos, na grande tribulação, para a mulher universal que se refugiar da grande tribulação, ter alimento. E essa palavra sai
pela palavra profética, irmão, que está saindo daqui, do Brasil. E do Brasil, irmãos, vai para o mundo todo. Não é o contrário. A palavra profética não sai dos Estados Unidos, não sai da Rússia, não sai do Japão, está saindo do Brasil, indo para o mundo todo. Onde você acha que Satanás vai lançar os mísseis dele? Não é no Japão, não é na China, é aqui. Ele está lançando mísseis. Mas, irmãos, nós temos armas mais poderosas do que ele. Nós vamos às ruas, orar com as pessoas. Já conquistamos ali o coração das pessoas. Deixamos um livro. Trazemos o contato para a rede de cuidados. Se for homem, os irmãos cuidam. Se for mulher, a rede de cuidado das irmãs cuidam. Isso também é bom, irmãos, para não misturar homens com mulheres, para a gente se precaver de qualquer problema. Não é? Se for jovens, os jovens cuidam. Nós temos hoje uma rede de cuidado poderosa. Avança Jovem, não é? Fazendo, irmãos, milagres. Os nossos meninos de 11 e 12 anos estão saindo com o papai, com a mamãe, com a avó, nas ruas, orando, aprendendo a orar, levando jornal, livros. Irmão, está impressionante isso, impressionante. Cada dia, irmãos, eu olho, recebo notícias, irmãos, dos jovens, jovenzinhos, saindo como gente grande, quem sabe mais, como é que fala? Mais do que gente grande. Ó Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor, são como gotas de orvalho, que o Pai deu de presente para o Filho, para formar esse exército de jovens santos. Irmãos, Deus está fazendo esse trabalho. Não é a nossa força, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele que está lutando. Ele que está colocando exército nas ruas. Eu não tenho medo, não. Primeiro porque os anjos acampam ao nosso redor. Guardam a nós. Não precisa ter medo, não. Ora para o Senhor, Senhor, manda os seus anjos aqui acampar ao meu redor. Pode orar sim, pode orar. Vamos aprender a orar sim. Senhor, fazem os teus anjos acamparem ao nosso redor. Proteja nós, a nossa família. Antes de viajar, fala para o Senhor, Senhor, manda os seus anjos pavimentarem o nosso caminho. Não é? Não temos medo dele, não. Por outro lado, irmãos, nós vamos andar no Espírito. Em outro plano. Nesse plano, irmãos, ele não tem o que fazer conosco. Se vivemos na carne, mesmo na parte boa da carne, ele vai nos estraçalhar. Mas não. Por isso, irmãos, tem que enxergar que Deus quer nos levar para outro plano. O plano invisível. Não viva pelo que é visível, vamos viver no que é invisível. Pensando nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Não se agarre a uma posição na igreja. Não se agarre pela sua capacidade. Irmão, nada disso vale. Vamos todo mundo para onde está Cristo, assentado à direita de Deus. Ó Senhor Jesus, vivemos na era das trevas, 2 Pedro 1,19. Senhor Jesus, 2 Pedro 1,19. Como diz? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Estamos numa noite, mas nós temos luz. Temos uma candeia que brilha até que o dia clareie quando vem o sol. Enquanto não vem o sol, nós governamos, somos governados pela palavra profética. Irmãos, vamos ser bem concretos
Sabe, não adianta falar, somos governados, vamos governar. Não, nós governamos esse mundo por meio de nós sermos governados pela palavra profética. Porque nós precisamos receber a luz do sol para governar. E a luz do sol vem pela palavra profética. João capítulo 12, versículo 31. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é? 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Irmãos, através do governo da igreja, nós vamos expulsar esse príncipe desse mundo. Ele usurpou esse governo dos reinos dessa terra e a glória desses. A igreja está aqui justamente para isso. Nós já estamos executando esse juízo no território onde nós ocupamos. Por isso a igreja é o reino dos céus. Onde a igreja chega, os céus chegam. Amém? Vamos levar o governo celestial no lugar que nós vamos. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele nos deu vida, versículo 1, Ele nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, né? Nos quais andastes outrora, não mais andamos, irmãos. Andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, nós todos andávamos segundo as inclinações da nossa carne, na vontade da carne, na vontade dos pensamentos, não éramos páreo para esse Leviatã e esse Behemote nos devorar. Agora, irmãos, nós somos uma nova criatura. Vamos sair do chão. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O verdadeiro arrependimento, irmãos, é sair do nível da carne, do nível dos pensamentos. Se você se acha forte, você se acha capaz, no nível da carne, no nível do pensamento, e eu creio que você não era tão forte, tão capaz que Jó. E no fim, Deus teve que abrir, fazer uma cirurgia nele, e abrir o seu ventre, para mostrar que na sua alma, nos seus pensamentos, na sua mente, havia esses dois bichos feios, Behemote e Leviatã. Ó Senhor Jesus, vamos nos livrar disso, vamos viver em outra dimensão, vamos viver na esfera do Espírito, na esfera celestial. Colossenses 1,13. Senhor Jesus, Ele nos libertou. Fala você mesmo, fala, Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não estamos mais debaixo da autoridade das trevas. Nós estamos debaixo do reino da luz, reino do amor, do Filho de Deus. Por isso, irmão, não vivamos como se estivéssemos ainda nas trevas. Não estamos mais nas trevas. Não se sujeite à autoridade das trevas. Vamos nos sujeitar ao Cristo como Rei do reino dos céus. Ele nos comanda, irmãos, na esfera celestial. Ele reina na esfera espiritual. Não sejamos enganados. Romanos 13. Ó Senhor Jesus. Romanos 13. Versículos de 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Vocês conhecem o tempo? Essa palavra é para os que conhecem o tempo.
que já é hora de você despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite. Irmão, nós estamos no meio da maior escuridão da noite. Vai alta a noite, mas vem chegando o dia. Eu vou falar outra vez, irmãos. Vai alta a noite, mas vem chegando o dia. Para os especialistas, a aurora já está chegando. Ninguém está percebendo, mas o Senhor nos deu a palavra profética. E todos os sinais comprovam a confirmação dessa palavra, que o dia está chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Irmão, não em orgias, em bebedices, não em impudicícia. O que é impudicícia? Na falta de pudor, né? E dissoluções. Viver como se, não houvesse amanhã. Vamos nos embriagar, vamos viver de qualquer jeito. Não vivemos em dissoluções, né? Não em contendas e nem ciúmes. Irmãos, até isso Satanás quer pôr entre nós, contendas e ciúmes, quer colocar, não concordo com isso, não concordo com aquilo, e tem ciúmes uns dos outros. Isso tudo é arma de Satanás. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Irmãos, vamos sair do nível da carne. Ainda que o seu aspecto bom, o lado bom da alma, irmãos, é perigoso o lado bom da alma. 1 Tessalonicenses 5. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, né? Isso o irmão André já leu para nós e nos advertiu várias vezes. Nós não aguardamos o dia da vinda do Senhor em público, nós aguardamos a vinda do Senhor secreta. Quando o Senhor vem secretamente, Ele quer levar os maiores valores. E os maiores valores, irmãos, é aquele que tem mais do ouro puro produzido na nossa fé. Quanto mais nós temos valor agregado para Deus do que invisível, trabalhado no visível, Deus vai levar esses. Que sejamos nós os vencedores. Que quando o Senhor vier como ladrão da noite, Ele venha levar os vencedores. Venha levar os que realmente deixaram o Senhor produzir o invisível no visível, né? A nova criação na velha criação. Irmãos, graças ao Senhor, eu acredito que a igreja em Filadélfia está acontecendo esse trabalho de Deus em nós. Assim, pois, versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Você que se acha não maduro o suficiente para o Senhor te levar, como ladrão da noite, mas você pode mudar de estado. Você pode dizer, eu não estou maduro o suficiente, talvez eu não seja um vencedor, mas Lucas 12 nos mostra, se você mudar de estado, a partir de hoje, você passar a amar a volta do Senhor, porque você não é da noite, você é de dia, você aguarda o sol, você olha para o sol, e você passa a vigiar, você passa a viver com sobriedade, junto com os irmãos, ainda que você não sabe fazer nada. Irmãos, eu posso sair com você nas ruas, orar com as pessoas, eu não sei fazer, eu só quero olhar você, só quero segurar a Bíblia, segurar os livros para você. Não tem problema. Você tendo esse coração, você vai ser um vencedor. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Não vamos nos embriagar, irmãos. Nós, porém, que somos do dia,
Vamos falar para nós mesmos: nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios. Vamos ser sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Vamos sair do chão, vamos sair desse plano onde a serpente, tem ação. Vamos viver em união com Ele lá na outra dimensão. Ali Ele não nos pega. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quando chegar Cristo, chegará o dia, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Amém. Malaquias 4:2. Malaquias é o último livro, não é? Do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias é fácil achar, não é? Vamos lá. Malaquias 4:2. Como diz? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém. Aleluia. Irmão, quando nascer o sol da justiça, nós vamos pular que nem bezerros. Aleluia. Porque hoje nós aguardamos o dia. E quando ele chegar, nós vamos pular de alegria. Senhor Jesus. E Lucas 1:78. Vamos lá, vocês sabem esse versículo bem, né? Lucas 1:78. Senhor Jesus. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os pés pelo caminho da paz. Irmãos, isso já está acontecendo, né? Estamos levando as pessoas para o caminho da paz. Aquelas pessoas que não aguentam mais, irmão, não aguentam mais da sua depressão, não aguentam mais da sua ansiedade, não aguentam mais de uma vida sem discernimento, sem sentido. Irmãos, eles estão precisando de uma luz. Leve você essa luz para essas pessoas. Leve você o sentido da vida para essas pessoas. Ó Senhor Jesus. Aí então versículo 18, viu Deus que isso era bom, irmãos. Houve uma conexão da tudo que Deus criou, né? No quarto dia com Deus está conectado. E no quinto dia, vou terminar rápido, tá bom? Capítulo 1, voltando lá para Gênesis 1, versículos 20 a 23. Porque amanhã eu dou sequência, tá bom? Capítulo 1, 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Isso era bom porque Deus conectou essa criação com Ele. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Irmãos, o quinto dia surgiram os peixes. Vou falar peixes porque incluem os animais marinhos, incluem os répteis, tudo que vive nas águas, tá? Os peixes representam a vida animal de baixo nível de consciência, né? Ele vive nas águas salgadas, tipificada pelo mundo. O mundo é essa água da morte, mas os peixes conseguem viver na água salgada, né? Porque tem vida, né? Você quando vê uma corredeira de rio, né? E todas as folhas secas vão descendo, né, no curso desse rio, mas os peixes sobem, os peixes vão no sentido contrário, porque os peixes têm vida.
Então não siga o curso deste mundo. Se você não tem vida, você é como folha seca que segue o curso desse mundo. Mas você tem vida. Você não é Maria que vai com as outras. Você sobe o rio acima. Você vai contra o curso desse mundo, porque você tem vida. E também você faz parte de uma espécie de aves. Nós somos aves, já é de um nível de vida, né, superior ao dos peixes. Transcendem as águas da morte, não vivem dentro das águas da morte e são como águias. Irmão, não estão sujeitos às canseiras e fadigas da terra. Isso está em Isaías 40. Dá uma olhada em Isaías 40. Ó Senhor Jesus. Isaías 40, versículo 28. Você está cansado? Fazer comportagem te cansa? Pregar evangelho te cansa? Orar com as pessoas te cansa? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses são nossos comportores, esses são nossos irmãos que estão nas ruas, orando com as pessoas, pregando o evangelho no seu dia a dia, cuidando na rede de cuidados. Esses não se cansam, porque esses são como águias, que sobem, não é isso? Que sobem. Vocês sabem que as águias não usam muita força para bater as asas. Vocês podem ver, as asas de uma águia geralmente estão paradas, porque aproveitam o ar ascendente. O ar ascendente. Ficam ali descansando. Irmãos, nós também aproveitamos o ar ascendente. O Espírito nos leva lá para cima. Estamos aqui trabalhando, mas estamos descansando. Não é bom, irmãos? Eu fiquei com medo, irmãos, de pegar essa responsabilidade de dar essa palavra profética e dar direção para o povo de Deus. Falei, é muito para mim. Mas o Senhor deu uma promessa para mim, como deu para Moisés. A minha presença será contigo, irá contigo, e eu te darei descanso. E como é que o Senhor me dá descanso? Nas asas de uma águia. Porque Ele é que dá força, Ele que manda o vento, Ele que manda o ar ascendente. Irmãos, eu não faço força. Ó Senhor Jesus. Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 4, como diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Irmãos, o Senhor não nos levou de ônibus, não levou o povo de Israel pelo deserto de carroça. Ele levou em cima das suas asas, como de uma águia. Da mesma forma, hoje o Senhor está levando a sua igreja, levando o seu povo, irmãos. Como eu desejo, irmão, logo cumprir o meu ministério carreira, que é introduzir esse povo para a boa terra de Canaã. Eu sei que o Senhor está levando esse povo maravilhosamente, em cima das asas de uma águia. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio 32, versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho.
Aleluia! Irmãos, o Senhor vai nos levar até a entrar na boa terra de Canaã. Só não vai entrar, irmãos, a velha geração incrédula. Só não vai entrar a velha geração desobediente. Mas vai entrar a nova geração. A nova geração que não sabe outra coisa, ama a palavra profética, desfruta da palavra profética. A palavra profética o guia, o faz servir, o faz funcionar tudo. A nova geração começa desde 10 anos, 11 anos, 8 anos de idade, já começam a pregar, orar com as pessoas nas ruas. Essa é a nova geração simples, obediente, não ficam questionando. Mas se você fala, eu faço parte da velha geração, e agora? Eu não vou entrar? Mas se você tiver o espírito de Caleb e Josué, você vai entrar. Se você tiver outro espírito, ainda que avançado de idade como eu posso ser avançado de idade, irmãos, mas eu tenho o espírito de Caleb e Josué. Aos 80 anos, Caleb disse, eu sou como aos 40. A minha força, meu vigor ainda é de um jovem. Irmãos, é isso que me motiva, irmãos. Embora realmente na idade eu não sou mais jovem. Mas, irmãos, quando eu vejo essa visão, a palavra, tudo que o Senhor está fazendo, irmão, não tem como eu ficar apático. Eu estou motivado. Quem está motivado? Quem quer entrar na boa terra de Canaã? Quem está olhando para as fortalezas? Quem está olhando para os gigantes? Quem está olhando para as dificuldades? Para segurança nos shoppings? Que os comportadores têm medo? Irmãos, não precisa ter medo não. O Senhor é conosco. Ó Senhor Jesus. Quinto dia. E o sexto dia? O Senhor criou no sexto dia os animais. Os animais, capítulo 1, versículos 24 a 28. Vamos dar uma olhada lá, rapidamente. Eu vou terminar aqui, tá? Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Essa criação toda do sexto dia estava conectada com Deus. Também disse Deus, aí vem um homem especial. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, o homem foi criado de uma maneira especial. Só ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei do registro na Bíblia que diga que os anjos tenham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho essa informação. Mas do homem eu tenho. O homem foi criado sim à imagem e semelhança de Deus. E o homem, Deus deu uma incumbência explícita, muito clara, que é para dominar essa terra, para governar essa terra, de tudo que Deus criou, que ainda estava conectado a Ele, Deus quer que o homem sujeite essa terra, governe essa terra por Deus. Estou certo ou não estou certo? Ó Senhor Jesus. Até então, Deus criou, no quarto dia, no terceiro dia, relva, ervas, árvores, não é isso? No quarto dia, a vida marinha, né? E aves. No sexto dia, os animais. Não, e as aves, certo? Irmãos, mas alguém tem que tomar espaço aqui na terra. Os animais geralmente são quadrúpedes, são 4 patas. Para que servem os animais? Mais do que os peixes e as aves. Os peixes estão nas águas e as aves estão no céu. Mas alguém precisa conquistar a terra. Alguém precisa pisar essa terra. Em 1999 e 2000 nós pisamos em várias cidades. E o Senhor nos prometeu onde pisar
com a planta do vosso pé, eu vou dar essa terra para vocês. Irmãos, é preciso pisar. Você pode, numa guerra, você pode mandar artilharia para derrubar as fortalezas do inimigo, mas ainda precisa de infantaria para tomar espaço. Aleluia que nós temos infantaria nas ruas. Nossa artilharia é o Instituto Vida para Todos. Nossa artilharia é a editora Árvore da Vida. A nossa artilharia, irmãos, são nossos livros. Mas a nossa infantaria precisa tomar espaço na rua. Os nossos comportores têm que ir lá pisar. Os nossos irmãos das igrejas estão saindo para pisar. Avança Jovem estão saindo para pisar. Vamos pisar a terra. Onde pisar a planta dos nossos pés, Deus falou, é nosso. O reino do céu chega onde nossos pés chegam. O inimigo foge. Vamos lá? Eu vou terminar aqui. Vamos pisar essa terra? Vamos tomar essa terra para o Senhor? Chega de usurpação. Chega de ele fazer tanto estrago no meio da humanidade. Tanta confusão. Não é? Chega! A igreja vai governar. Nós somos a lua. Vamos governar essa noite. Refletindo a luz do sol. Vamos sair nas ruas. Pisar essa terra. E conquistar essa terra para o Senhor. Onde nós estivermos, irmãos, o reino dos céus chega. E os céus governam a terra onde estivermos. Deus abençoe vocês. Amém.